Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal História e Política na Guiné-Bissau. Hoje vamos falar da crise política no partido MADEM G15. Aproveitem para se inscrever no canal, hein? Rumo aos nossos primeiros 1000 inscritos. Agradecemos muito a vocês por terem assistido os nossos conteúdos e bora pro assunto. Então, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo, né, na crise interna que está sacudindo o MADEM G15. É um partido que, bom, virou uma peça-chave na política da Guiné-Bissau nos últimos anos, e o que a gente vê é um cenário bem complexo, cheio de divisões, acusações, uma luta pelo poder mesmo. E as consequências, né, vão muito além do partido em si. Para a gente entender melhor, vamos lembrar rapidinho. O MADEM G15 surgiu ali em 2018, né? Isso, fundado por aqueles 15 deputados que saíram do PAGC, dissidentes do Partido Histórico. Exatamente. E a ascensão foi, assim, meteórica. Logo em 2019, se tornou a segunda maior força política no país, conseguiu 27 deputados e foi fundamental, né, para a eleição do atual presidente, o Mário Sissoko Embalá. Totalmente decisivo. E é interessante pensar nisso. Essa subida tão rápida aconteceu num contexto, bom, historicamente muito instável na Guiné-Bissau, né? A política lá Assim. sempre foi complicada. E parece que essa rapidez toda, essa forma como chegaram ao poder, talvez já trouxesse ali as sementes dessa crise que a gente está vendo agora. É uma fratura bem profunda mesmo, dentro dessa força política que surgiu com tanto impacto. E hoje o retrato é esse. O partido está rachado. De um lado a gente tem o Brahima Camara, que era o coordenador nacional original, né? O eleito inicialmente. Certo. Do outro lado, tem uma ala que se chama Inconformados. Eles fizeram um congresso extraordinário, isso foi em agosto de 2024, e elegeram a Aja Sato Camara como nova coordenadora. Uhum. E bem no meio dessa confusão toda está a figura do presidente Embaló, que, ironicamente, foi eleito com o apoio crucial do MADEM, esse partido que agora está se quebrando. Pois é. E essa divisão, olha, não é só uma briguinha por cargo, não. As informações que circulam falam de acusações bem sérias, coisas que envolvem a maneira como o partido era conduzido, se os estatutos estavam sendo respeitados e até, né, a possível influência de fora, talvez do próprio presidente, na vida interna do partido. Isso é grave. O Brahima Camará, por exemplo, ele bate o pé. Diz que ele é o único coordenador legítimo, ponto. Ele afirma que a divergência dele com o Sissoko Embaló não é nada pessoal. Ele diz que é por causa do incumprimento da Constituição da República. É o que ele alega. E ele chegou a falar daquele suposto acordo, né? Sim, ele revelou isso. Um acordo político que teria sido mediado pelo Maxal, o ex-presidente do Senegal, Uhum. e nesse acordo o Embaló cumpriria só um mandato, e depois apoiaria o Brahima Camará. Só que segundo o Camará, claro. O acordo foi para o espaço. Foi quebrado. Exatamente, e as acusações do Camará contra o Embaló não param aí. Ele acusa o presidente de interferir nos partidos, de matar a democracia, nas palavras dele, e até de bloquear verbas do próprio MADEM G15. Pesado. Muito. Tanto que a facção dele chegou a retirar formalmente a confiança política no presidente Embaló. A narrativa do Brahima Camará se baseia muito nisso. Na legalidade, nos estatutos, na traição de acordos e na defesa da Constituição. Quando ele convocou o próprio Conselho Nacional e simplesmente ignorou, rejeitou o Congresso da outra ala, ele está tentando mostrar que a ação dos vice-coordenadores dissidentes, incluindo a Adja Sato Camará, é tipo uma tentativa de golpe interno, de roubar o partido. E ele liga isso a outras coisas também, né? Sim, ele conecta essa dissidência toda à recusa dele, do Brahima Camará, em apoiar certas coisas. Coisas que supostamente interessavam ao presidente Embaló, como mudanças na Constituição e aqueles acordos de petróleo, que sempre geram polêmica. Entendi. Agora, e a outra ala? A da Adja Sato Camará, os inconformados. Qual a justificativa deles para fazer um congresso extraordinário e eleger ela? Bom, eles apontam o dedo de volta para o Brahima Camará, citam violações dos estatutos do partido por parte dele, falam em excesso de concentração de poder, culto à personalidade. Culto à personalidade. É o que eles alegam. E também mencionam uma ausência muito longa do Brahima Camará do país, que teria, assim, paralisado o partido, deixado tudo parado. Essa é a justificativa deles para tomar uma atitude mais drástica, né? E conseguiram algum respaldo legal para isso? Conseguiram.
E esse é um ponto crucial, tá? Essa ala obteve reconhecimento judicial para o Congresso deles, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, anotou os resultados, validou. Ah, então tem uma decisão do STJ. Tem, e depois disso, outros tribunais de instâncias inferiores confirmaram essa legitimidade em outras decisões, inclusive rejeitando recursos que a ala do Braima Camará apresentou. Entendi. E como a Adja Satu Camara se posiciona? Ela adota um discurso mais conciliador, de união, se coloca como uma mãe buscando entendimento dentro do partido. Uma mãe? É a imagem que ela tenta passar. Enquanto isso, outros dirigentes dessa mesma ala são mais diretos, pedem abertamente a demissão do Braima Camará. E a relação deles com o presidente embalou? Parece mais próxima. Parece sim, demonstram um alinhamento maior com o presidente. Um exemplo claro é o apoio que eles deram à data das eleições gerais, que foi marcada pelo Embaló. A ala do Braima Camará contesta essa data, né? Certo. O que nos leva de volta ao presidente Sissoko Embaló. Ele foi eleito com o apoio do Madin, como a gente já disse, e agora o Braima Camará acusa ele de estar por trás dessa divisão toda. Qual é a do presidente nisso? É a pergunta de 1 milhão, né? O Embaló já deu declarações dizendo que o Estado está acima dos partidos, que o Madem não é propriedade de ninguém, tentando se distanciar, talvez. Mas as ações dele às vezes parecem contradizer isso, não? Teve aquela exoneração recente? Exato. Ele exonerou um secretário de Estado que era alinhado ao Braima Camará. E o motivo aparente foi a participação desse secretário numa reunião do Conselho Nacional convocado pelo Camará. Isso, claro, joga mais lenha na fogueira das especulações sobre a interferência dele. Pois é, fica uma posição meio ambígua. Muito ambígua. No início, ele até negava ter problemas com o Camará. Mas as ações dele e, principalmente, a mudança de postura sobre uma possível recandidatura, isso chama a atenção. Como assim mudança de postura? Primeiro, ele dizia que não ia se candidatar de novo. Depois, mais recentemente, ele já se colocou à disposição da ala da Adja Satu Camará. Isso sugere, no mínimo, um cálculo político bem estratégico, né? Com certeza. E aí entram aquelas acusações da ala do Camará sobre mãos ocultas. Exatamente. Acusações de que haveria gente ligada ao Embaló fomentando essa divisão toda, justamente para enfraquecer o Braima Camará e garantir apoio para um segundo mandato presidencial. É uma acusação grave, claro, mas que está na mesa. Bom, então, para que lado tudo isso aponta? O que essa briga interna toda dentro do Madem G15 significa para o país? O próprio Braima Camará admitiu, né, que essa crise afeta a Guiné-Bissau como um todo. Afeta e muito, não tem como não afetar. A gente está falando de um partido que se tornou a segunda força política que foi chave na eleição do presidente atual. Uma crise dessa magnitude num partido com essa relevância, isso gera mais instabilidade política. Que é algo que a Guiné-Bissau já conhece bem, infelizmente. Exatamente. Pode impactar diretamente a governabilidade, a capacidade do governo de funcionar, pode complicar ainda mais o cenário para as próximas eleições gerais que estão previstas para novembro de 2025. Então, é um exemplo claro, né, de como as disputas internas pelo poder dentro de um partido podem acabar tendo consequências enormes em nível nacional. Perfeito. Especialmente num contexto como o da Guiné-Bissau, que já lida com tantos desafios de instabilidade, de consolidação democrática. É um microcosmo que mostra como essas lutas partidárias frequentemente transbordam e afetam a vida de todo mundo. Fica então essa reflexão, né, sobre como a dinâmica interna de um partido político pode, ao mesmo tempo, ser um espelho das tensões de um país e também um fator que molda ativamente o futuro político dessa nação. É algo para a gente continuar acompanhando de perto. Bom, pessoal, por hoje é isso. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal História e Política na Guiné-Bissau. Comentem aí o que vocês acharam, deixem aquela joinha para ajudar a gente a trazer mais conteúdos como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.